Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã, 25 de agosto de 2025, é o dia do soldado, né? Dia do soldado, parabéns aí para todos os soldados, para todos vocês que servem a pátria, que são a defesa, o filtro entre a criminalidade e a população. Uma segunda-feira, 25 de agosto de 2025, com 27 graus nesse exato momento em Ribeirão Preto. Manhã, é uma ensolarada manhã de inverno e nós estamos vivenciando a última segunda-feira do mês de agosto de 2025. A chuva 0% de possibilidade de aparecer. Mas tem aquela situação também, a umidade relativa do ar está em 35% e ela está caindo, e vai cair rapidamente hoje, porque ela deve chegar em torno de 20%, 18%. Então, presta atenção, a temperatura vai subir até os 33, já está quente, vai subir até os 33, segundo os termômetros. E depois ela vai dar aí uma estabilizada durante umas 2 horas e depois começa a cair novamente. Mais 2 horas de 33 graus vai fazer com que a umidade caia muito mais, tá? Então, hoje pela manhã nós tivemos 18 graus, são 15 graus de amplitude térmica, seco demais, calor demais, sol demais. Qual que é a recomendação? Não coloque fogo. Parece que os teimosos estão de plantão, né? A gente fala, não coloca fogo não. E alguém me disse que o fogo que foi colocado num matagal perto do Parque Ribeirão Preto, ele acabou pulando para um outro lugar que não estava programado e fez um estrago tremendo por lá. Então, é crime, você pode ser punido com uma multa aí, é pesada, um crime ambiental. Então, o que nós estamos falando é que a temperatura, quando aumenta e seca demais, falta muita chuva, a umidade muito baixa, qualquer foguinho é combustão total para qualquer coisa que pega fogo. Então, qual é a recomendação? Não coloque fogo, em hipótese nenhuma, não coloque fogo. Não precisa colocar. Chama a prefeitura, manda limpar, a prefeitura que faça parte dela aí, limpe os terrenos baldios, mas você não coloque fogo, ok? Você piora a qualidade do ar que a gente respira, piora também para quem tem problema de garganta, de pulmão, problema respiratório em geral, tá bom? Outra coisa, presta bem atenção no que eu vou falar aqui, e hoje os alertas vão ser bem rápidos. Eu preciso tentar fazer todas as lives aí com menos de 15 minutos. Mosquito da dengue e escorpião, tá dentro da nossa casa. Se você limpar a sua casa, você não vai ter ele aí dentro da sua casa, ok? Mosquito da dengue gosta de água parada, lugar onde acumula água aí e fica água limpa, ele vai fazer um criador aí dentro da sua casa ou na sua empresa, perto de você. E o escorpião gosta de lugar sujo, né? Onde acumula aquelas tranqueiradas, coisas de material de construção, tijolo, telha, madeira, lata velha, essas tranqueiradas aí, ele gosta de ficar lá. Por quê? Porque lá dá barata e ele come barata, ele gosta de barata, é o prato predileto do escorpião, é barata. Então, se você cuidar, se você fizer a limpeza necessária, ele não vai aparecer por aí. E também nem rato, nem cobra, nem lagarto, nem esses outros animaizinhos aí que você não gostaria de tê-los por perto. Beleza? Não faça exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. Não faça. Porque se você fizer, você pode desenvolver aí uma desidratação rápida ou uma insolação, que o sol está muito, muito quente e o céu está limpo, consequentemente a insolação vai fazer parte do seu dia a dia aí, tá bom? Dado o recado, vamos para a palavra. Eu quero falar com você hoje a respeito de uma situação. Eu li um versículo e eu gostaria de falar com você o caminho da vida. O caminho da vida. Alguém disse que o caminho da vida, a gente às vezes pode errar,
Alguém estava falando hoje pela manhã com a gente e disse que nem sempre o caminho é o correto. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus declarou que ele é o caminho. Não tem como errar. Mas mais importante do que saber o caminho e saber qual é a situação desse caminho, a melhor coisa que tem é você saber com quem você está caminhando. Porque às vezes você até tem conhecimento que esse caminho é o que leva a Deus. Mas você está caminhando com Ele? Você me mostrará o caminho da vida, plena de alegria na sua presença, de prazeres eternos ao seu lado. Isso quer dizer que Ele está junto. Olha lá, Salmo 16, versículo 11. Provavelmente foi Davi que escreveu esse salmo, tá? Provavelmente foi ele que escreveu. E essa situação é clara quando ele diz que mostrará o caminho da vida plena, cheia de alegria, na sua presença, porque ele está junto, né? Então, fica aquela situação, o salmista, que provavelmente foi Davi, está dizendo que Deus é quem mostra o caminho da vida. Isso significa que Deus guia as pessoas para viverem uma vida cheia de propósito e significado. É isso. Quando o texto de João capítulo 14, versículo 6, disse assim: Jesus lhes disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aqui Jesus está afirmando explicitamente que ele é o caminho certo para a vida plena, para a vida eterna, para a vida de alegria, para a vida de paz. Então, se ele é o caminho, você andando nele e com ele fica muito mais fácil. Não há como errar. Não há. Você fixa os seus olhos em Jesus e vai com ele. Não tem como errar. Isso. E não precisa de outro, entendeu? Não precisa. A alegria é na presença de Deus, estando no caminho, ainda que tenha dificuldades, que tenha problemas, que tenha alguns percalços, mas você vai estar amparado por aquele que é o caminho e ele está te dirigindo através do Espírito Santo e ele vai te mostrar o caminho. A segunda parte do versículo aí menciona que a alegria na sua presença. Isso significa que a maior fonte de felicidade vem de estar perto de Deus, seja aqui na terra, ou seja na eternidade no céu. Existe um salmo, Salmo 37, versículo 4, fala assim: tenha o Senhor como seu maior desejo, e ele, o Senhor, atenderá aos seus planos, ou os planos do seu coração. Quando nós buscamos a Deus, ele nos enche de alegria e de contentamento. É assim. Mesmo que estejamos passando por dificuldades e por problemas. Então, a alegria, quando estamos no caminho, caminhando com ele, na presença dele, ele vai encher o nosso coração de alegria, de paz, e ele vai atender os nossos planos assim que estiver em conformidade com aquilo que ele planejou. Existem prazeres eternos ao lado do Senhor, porque não só na caminhada, a partir do momento que você aceitou Jesus Cristo, você começa a ter uma vida plena de alegria e de paz, e ela não vai cessar com a morte física. Continua na eternidade. Então, por fim, o versículo promete que os prazeres eternos ao seu lado serão perpétuos. Isso aponta para uma vida eterna no céu, né? Onde os crentes, aqueles que acreditaram, aqueles que creram em Jesus, desfrutarão da presença de Deus para sempre. É isso. Tem um versículo
eu penso que pode ser que eu esteja errado. Apocalipse no capítulo 21, versículo 3 e 4, ele dizia: ouvi uma grande voz do trono a dizer: agora habitará com eles o tabernáculo de Deus, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então, no céu, nós estaremos na presença de Deus e experimentaremos paz e felicidade sem fim e eterno. Eterno, não vai mudar. Então, quando o salmista, no Salmo 16, versículo 11, nos ensina a respeito da verdadeira felicidade e da vida plena, só podem ser encontradas em Deus. Quando o salmista está falando isso aí, a felicidade, a alegria plena só pode ser encontrada em Deus. Ele é o nosso guia e Ele é a nossa fonte de energia, de alegria, de felicidade e o lugar onde nós descansamos para sempre. Então, qual é o convite? O convite é o convite de sempre, né? Esse é o convite de sempre. Que você entregue a sua vida ao Senhor. Que você confie nele, para que ele possa fazer o melhor na sua vida. O caminho que nós precisamos seguir é Jesus Cristo. Então, importa sim qual é o caminho. A pergunta que eu classificaria como existencial não é apenas para onde eu vou, mas com quem eu vou. Porque dependendo quem estiver falando que está te levando para tal lugar, pode não ser. Mas se você sabe que Ele é o caminho e que Ele está te guiando, está tranquilo. A pergunta existencial é mais com quem eu vou do que para onde eu vou. Porque se você aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, entrega a sua vida nas mãos dele, com toda certeza ele vai te levar para o céu, ao lado do Pai, para o lugar de delícias, onde não há tristeza, ali não há dor, ali não há separação, ali não há doenças, e é para lá que nós estamos indo. Se o seu GPS tiver o nome Jesus, se você estiver seguindo o caminho que tem o nome Jesus, se você estiver caminhando com aquele que se chama Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, que ao terceiro dia ressuscitou, que está à direita do Pai intercedendo por mim e por você, com toda certeza você vai chegar ao céu. Se você quiser fazer ou tomar essa decisão, esse é o momento. Porque Ele mostrará o caminho da vida, plena de alegria na sua presença e de prazeres eternos ao seu lado. É isso. Se você quer fazer isso, você que já fez, você que já falou, agora você ora comigo. Ok? Vocês que estão voltando para o caminho também podem orar agora. Não interessa, não quero saber por onde andou, por que saiu, não quero saber se houve problemas de dificuldades com líderes, com a igreja. Não foi Deus que te machucou. Deus não faz isso. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu oro nesse momento por todos aqueles que estão vivenciando um luto, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, console os corações nesse momento. Eu oro por aqueles que estão em meio a guerras, crises, sejam elas quais forem, que o Senhor também socorra os pequeninos, aqueles que estão desamparados e aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Eu oro também por todos os nossos amigos, irmãos agora e irmãs que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Que o Senhor console a mente, que o Senhor conforte o coração
para que também nesse tempo de dificuldade eles possam confiar no Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja convencendo essas pessoas. Que o Senhor possa recebê-los como filhas e filhos queridos que são, e que possam ter nesse tempo os seus nomes escritos no livro da vida. Perdoa os seus pecados e os ajude para que eles possam permanecer. Aqueles que estão retornando por motivos mais diversos, que o Senhor os aceite como filhas e filhos queridos que são, que nunca deixaram de ser. Eu te peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor firme os seus passos, para que não se desviem nunca mais. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourada e a família, pela Isabela, pelo Miguel e a família, pela Dona Neia e o seu Fernando. Oro pelo Fabiano também. Oro pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela avó Tereza e as suas famílias. Oro pela avó Neuza, pela Sandra, pelo Vitor e pelo Pedro, são netos da avó Neuza, filhos da Sandra. Oro pela Selma, pelo Geninho e pela Viviane. Oro pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, creches de idosos, as crianças, jovens, adolescentes que estão nas faculdades, nas creches, nas escolas, nas universidades. Oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão vivenciando drogadição, alcoolismo, situação de rua, que esse espírito maligno seja repreendido agora em nome de Jesus. A opressão, depressão, possessão, perturbação, angústia, tribulação também sejam repreendidos em nome de Jesus. Eu abençoo os empregadores, os empregados, os desempregados, que ainda possam ter uma oportunidade de emprego nesse mês de agosto, que essa porta se abra e que o mês de setembro seja repleto de grandes e boas realizações. Nesta última segunda-feira do mês de agosto de 2025, eu oro agradecido por tudo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, e te peço perdão dos nossos pecados. Que o Senhor continue na direção do nosso Brasil, do estado de São Paulo e de Ribeirão Preto. Que o Senhor coloque esses homens e mulheres debaixo das tuas mãos e que eles possam ter sabedoria suficiente para conduzir em qual instância eles estiverem, seja federal, estadual ou municipal. Que o Senhor coloque as suas mãos em todos os três pilares, legislativo, executivo e judiciário. Que todos estejam debaixo das tuas mãos e que tenham temor do Senhor nas atitudes e procedimentos que vão tomar. É a minha oração. É a nossa oração com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem em paz. Fiquem com Deus. Uma boa semana a todos. Uma segunda-feira abençoada. Que essa segunda-feira reflita as boas notícias de toda a semana. Tá bom? Que Deus te abençoe. Fiquem em paz. Fiquem com Deus.